noite. Graças a Deus, hoje é uma boa noite. E nós estamos felizes porque você está aqui presente na casa de Deus. Então vamos começar o louvor cantando Ao Olhar para a Cruz. Continuando na adoração, vamos cantar o hino Levanto a Cruz.
Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Tiatira. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 2, versos de número 18 em diante. O amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, me ajudou bastante. A cidade de Tiatira era a menos importante entre as 7 cidades descritas no livro do Apocalipse. Começamos sempre pelo aspecto profético. Essa carta, ela representa profeticamente o 4º período da história da igreja, que se inicia em 538 com a eleição do bispo de Roma como cabeça da igreja e vai até o período da reforma protestante em 1517. Este período ficou conhecido como a Idade Média, ou, com outras palavras, a Idade das Trevas. Nesse período, a igreja foi totalmente corrompida, falsos ensinos tomaram conta da igreja e várias doutrinas que começaram a ser inseridas na igreja, no período representado pela igreja anterior, se consolidaram. A Bíblia foi tirada da mão do povo, somente o sacerdote podia ler, e com isso muitos erros foram introduzidos e consolidados na vida da igreja, um período de grande apostasia. Para piorar a situação, foi nesse período que a própria igreja, a igreja romana, perseguia aqueles que pensavam diferente. E nós temos ali aqueles que foram perseguidos, grupos como, por exemplo, os valdenses, que viviam em regiões na Itália, outros que por pré-reformadores foram cruelmente perseguidos e executados em nome de Deus, em nome da fé. E o desejo destes que eram perseguidos e executados era assim, tão somente que a Bíblia estivesse na mão do povo e que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Esse é um dos principais motivos. Bom, pois bem, esse período é representado, esse período de apostasia espiritual, esse período de distanciamento da mensagem de Deus é representado pela igreja de Tiatira, pela carta à igreja de Tiatira, ou Tiatira. É sempre uma confusão, mas eu acredito que é Tiatira mesmo, tá? É Tiatira, porque senão teria acento. Então, a igreja de Tiatira, e ele começa a destacar as coisas boas da igreja de Tiatira,
essa é uma igreja que tem excelentes virtudes, ela é quase uma igreja completa. Lembra que a igreja de Éfeso, ela tinha zelo, ela tinha perseverança, ela tinha boas obras, mas faltava o amor. Agora, quando você olha a igreja de Tiatira, ela diz, a Bíblia diz: eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança e tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou acompanhando e eu vejo que você é uma igreja que está crescendo, eu vejo que você é uma igreja que está expandindo, é uma igreja atuante, é uma igreja que os ministérios funcionam, é uma igreja em que vocês têm permanecido firmes, mesmo em meio às dificuldades e talvez provações que têm enfrentado a sua fé, vocês perseveraram. Vocês têm fé verdadeira em Deus, confiam em Deus. Vocês são uma igreja amorosa, uma igreja de diaconia, de serviço, uma igreja que serve aos necessitados, serve uns aos outros, serve à comunidade. Vocês são uma igreja que tem muitas virtudes, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está se expandindo, uma igreja vibrante, uma igreja que está cheia. Essas são as virtudes e o elogio que fica evidente. Esse elogio é um dos mais enfáticos entre todas as igrejas, um dos mais enfáticos, maior número de virtudes. Porém, eu aprendi que mesmo uma igreja que está crescendo, mesmo uma igreja que ame bem, um clima seja positivo, mesmo em uma igreja missionária, mesmo em uma igreja em que os irmãos estão perseverando em meio às dificuldades, mesmo uma igreja assim não está imune aos ataques do nosso adversário. Uma igreja, não importa como ela esteja vivendo, em que momento da sua história ela esteja vivendo, ela não está imune às influências e ataque de Satanás. A igreja de Esmina tinha de Tiatira tinha um sério problema. Esse problema se resume em dois aspectos, você conhece o texto, dois aspectos. Primeiro, tolerância com falsos ensinos, e segundo, tolerância com o pecado. Esse era o problema. O texto continua dizendo: tenho porém contra ti, você suporta aí essa Jezabel. A Bíblia usa a expressão de um dos símbolos, dos maiores símbolos de apostasia do Antigo Testamento, Jezabel. Jezabel, você conhece a história, ela exterminou os servos e os profetas de Deus e promoveu a adoração a Baal e aos falsos deuses no Antigo Testamento. Um período de trevas espirituais, de intensa apostasia. E infelizmente essa igreja que estava crescendo, que estava se desenvolvendo, estava tolerando no meio dela, como líder dessa igreja, como alguém que falava, ensinava, que pregava na igreja, alguém que ensinava doutrinas contrárias à palavra de Deus, que estava induzindo o povo, a igreja, ao erro e ao pecado. A mensagem é muito clara, é um alerta de Deus, para que a igreja ela não perdesse a sua relevância, ela não perdesse a sua importância. Ao que parece, infelizmente, a igreja de Tiatira não deu ouvidos, porque no segundo século ela já não é mais mencionada, já não é mais lembrada. Ao que tudo indica, ela deixou de existir pouco tempo depois, muito embora no passado ela estivesse crescendo. E esse é o perigo que nós corremos como igreja. O mesmo perigo que a igreja de Tiatira enfrentou, nós enfrentamos também. O risco de tolerar o pecado e falsos ensinos. Nós não podemos. A igreja não pode permitir, a liderança não pode permitir, os membros não podem permitir aqueles que se levantam aqui, seja de púlpito, seja numa classe de escola sabatina, dizendo: olha, o Espírito Santo não é Deus, é uma força só. Aqueles que se levantam dizendo: não, esse negócio de dízimo não existe. Esse negócio de sábado não é bem assim. A gente tem que ser flexível. Mas preste atenção no que eu vou falar. Jesus Cristo, Ele amava todos os pecadores, todos, mas nunca foi indulgente com o pecado.
com a mulher apanhada em adultério. Jesus pergunta: onde estão os que te condenam? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então também não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus amava o pecador, mas não tolera o pecado. E nós precisamos entender isso. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mas os cristãos modernos aceitam isso. Amigo, isso biblicamente está errado. Eu não posso dizer que está certo. Com muita ética, com muito respeito. Nós vemos uma época em que muitas ideias estão tentando ser introduzidas nas igrejas. O chamado para você, a mensagem da igreja de Tiatira não é uma mensagem de juízo puramente, no sentido de dizer acabou, acabou, não. É uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de graça. Jesus está chamando hoje seus fiéis, Deus está chamando você para tomar uma decisão ao lado do Senhor, se levantar como remanescente de Deus e dizer: olha, eu tenho que amar a todos, eu tenho que abraçar a todos, acolher a todos, mas eu não posso concordar com o erro e com o pecado. O pecado não pode ser uma prática disseminada no meio do povo de Deus. Deus está levantando você para se opor a esse tipo de conduta e pensamento. Deus chama você para ser o remanescente dele neste momento da história, levantar-se e colocar-se ao lado da verdade e permanecer firme na verdade até a volta de Jesus. Isso me impressiona, porque o texto diz: conservai o que tens até que eu venha. Ele está dizendo: olha, eu não vou pedir outra coisa de você, seja fiel àquilo que você aprendeu na palavra, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel aos princípios que você tem estudado, seja íntegro às doutrinas da Bíblia, até que eu volte, porque eu estou voltando. Mas nós que estamos aqui hoje, temos a oportunidade de escolher de que lado nós estaremos. Você gostaria de se colocar ao lado do remanescente fiel de Deus, dizendo: não importa os ensinos, não importa a pressão deste mundo, não importa a pressão que às vezes surja dentro da igreja, eu me coloco ao lado da verdade e quero ser fiel ao ensino da palavra de Deus. Se esse é seu desejo, nós vamos ouvir uma canção e nós vamos, após essa canção, orar ao Senhor, fazendo deste momento um momento de entrega da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele nos levante como remanescente fiel dele nesse tempo, nessa igreja, neste período, até que Ele volte. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me.
Ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco. Eu vou clamar: salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda tempestade